Meus queridos amigos, vamos para um resumão da primeira rodada em 10 minutos, tá? Muita coisa legal que aconteceu nessa primeira rodada. E ela começou, na verdade, bem o que a gente esperava, na verdade. O que acontece, né? A gente já esperava Cam Ward, Travis Hunter, Abdul Carter, Will Campbell, Mason Graham, Ashton Diante, Armand Membo. Pelo menos dessas 7 primeiras rodadas, eu acho que isso era bem o esperado. Mas a gente não esperava uma troca. Na verdade, isso foi crescendo conforme o draft foi chegando, de que o novo GM dos Jaguars ia querer fazer uma loucura. E ele fez. Ofereceu um caminhão para o Browns. E o Browns aceitou. Então, Cam Ward foi para os Titans na primeira, era o que se esperava. Travis Hunter, jogadoraço, wide receiver e corner, acaba indo para os Jaguars. O que também é uma escolhaça, achei muito boa. Os Giants, nada de Shedeur Sanders, foram de Abdul Carter. Inclusive, Shedeur Sanders, nada dele na primeira rodada, vamos ver no segundo dia. Patriots também, jogador que queriam, era o que gostavam, Will Campbell, não é a minha escolha favorita, eu acho que ele é mais um guard do que um tackle, mas se tudo que ele tá querendo provar, se provar na NFL, ele vai ser um titular por muito tempo, e eu espero que dê certo. Os Browns, então, pegam o Mason Graham, e somando o Mason Graham com o Myles Garrett, é uma defesa assustadora, e eu gosto bastante. Ashton Diante saindo para os Raiders também era mais esperado, e não deixa de ser incrível, cara. Eu acho que Pete Carroll por lá, com Geno Smith, com Ashton Diante, vai ser muito legal de ver, ainda mais com Tom Brady como dono, né? Armand Membo indo pros Jets, eu acho que era esperado também, o que viesse ali, se sobrasse o Will Campbell, se o Patriots fizesse alguma coisa e tal. Os Jets iam de linha ofensiva, pegaram o Armand Membo, que também é um ótimo jogador de linha ofensiva de Missouri. Aí o Panthers faz pra mim a primeira coisa menos esperada. Se esperava muito um linebacker, um pass rusher, e eles foram de wide receiver pra ajudar Bryce Young, então, ter Tyrone McMillan, além do Xavier Legette e o Adam Thielen, que é quase um senhor de idade, né? Gosto muito. Acho que o Tet McMillan vai dar um impacto imediato para o Carolina Panthers. Os Saints, nada de Shedeur Sanders, nada de Jackson Dart, foram de tackle, Kelvin Banks. Ainda é um problema a posição de quarterback, Derek Carr machucado, mas protegem o seu quarterback com um ótimo jogador. Os Bears, se esperava muito Tyler Warren, por exemplo, ou algum pass rusher, mas eles foram com Colston Loveland, que é um tight end que eu gosto muito também lá de Michigan, sólido já há muito tempo, deixando o Tyler Warren sobrar mais pra frente. Os Niners foram com uma posição que eu esperava que era o pass rusher, mas eu não sabia quem seria. O que eles mais gostavam era o Michael Williams de Georgia, não desgosto nem um pouco da escolha, acho que é uma boa escolha. Já não gosto tanto do Tyler Booker saindo para os Cowboys. Linha ofensiva, se é esse o problema, eu não acho que Tyler Booker deveria sair aqui, mas Jerry Jones é Jerry Jones, né? E ele gostava do jogador, e agora 3 Tylers na linha ofensiva dos Cowboys, né? O Guyton do ano passado, o Smith e agora o Tyler Booker. Os Dolphins tinham muitos buracos, eu imaginava que linha ofensiva era uma prioridade, talvez se o Kelvin Banks estivesse disponível, mas eles foram de Kenneth Grant, linha defensiva, que é um jogador que eu gosto bastante. Como eu falei que o Tyler Warren sobrou, foi para um time que claramente ia de tight end, que eram os Colts, então Tyler Warren, jogadoraço, é draftado. Aí os Falcons escolhem Jalen Walker, tá? Então, finalmente os Falcons indo com um jogador de defesa, mas com uma pressão ao quarterback e tal, mas linebacker. Gosto muito de Jalen Walker, não é meu favorito, mas ainda assim. Os Cardinals gosto bastante da escolha de Walter Nolan, sólido, forte jogador de linha defensiva. E os Bengals, Shemar Stewart, pass rusher de Texas A&M. Um bom jogador também, um cara que eu gosto bastante. E o Bengals, pra mim, tinha vários problemas, vários buracos, e acabam endereçando um deles. E se Trey Hendrickson acontecer alguma coisa e tudo mais, tá tudo bem. Os Seahawks vão com uma escolha que todo mundo fazia em mock, que era o interior de linha ofensiva, Grace Abel, de North Dakota State, bom jogador também, e eu acho que vai ser legal. Os Bucks fizeram pra mim uma das mais surpreendentes aqui, que foi pegar mais um wide receiver. A Golinha, é que o Chris Godwin machuca bastante, é que o Mike Evans vai se aposentar, mas ainda assim o wide receiver não era uma prioridade num time que podia pegar outras posições, até um linebacker, alguma coisa assim. Emeka Egbuka, lá de Ohio State, um jogador que eu adoro, sinceramente, e que eu acho que vai produzir bastante, tá? Mas eu não esperava, sinceramente não esperava. Dos Broncos, eu esperava que os Broncos fossem ajudar o Bo Nix. Pra mim era a principal prioridade. Ao invés de fazer isso, eles foram de corner, Jahdae Barron, deixando a sua secundária, que já é forte, espetacular, porque não só o Jahdae Barron, mas agora, não só o Patrick Surtain, mas agora o Jahdae Barron lá de Texas, eu acho que é bem bacana, tá? Os Steelers pegaram de Oregon
Derek Harmon. Se esperava que os Steelers pudessem pegar um quarterback, inclusive Shedeur Sanders, Jackson Dart, nada disso. Mike Tomlin preferiu a sua defesa e foi com um jogador de linha defensiva para ajudar Cameron Hayward, para ajudar TJ Watt, Alexis Highsmith e tudo mais. Não desgosto também não. Aí pra mim vem as maiores loucuras, tá? Os Chargers, que precisavam ajudar o seu quarterback, é verdade, talvez com wide receiver, alguma coisa assim, fez a escolha mais, ou talvez um corner também acharia ótimo aqui, fez a escolha mais Jim Harbaugh de todas, um running back. E eu adoro o Mario Hampton. Eu realmente gosto muito do jogador de North Carolina, mas eu não imaginava, até porque eles trouxeram Najee Harris e tal. É um time que gosta de correr com a bola e vai continuar fazendo isso. Os Packers pegando wide receiver na primeira rodada. Sabe qual foi a última vez que isso aconteceu? 2002. 2002, olha que loucura. Então os Packers pegam de Texas Matthew Golden, desculpa, 4 horas de live que eu fiz até agora. Matthew Golden, um cara que eu adoro, acho um ótimo recebedor e a gente sabe que Christian Watson era pra ser mais do que de fato foi, né? Aí os Vikings pegam Donovan Jackson, guard de Ohio State, na primeira rodada, podendo pegar outros jogadores, tendo outras necessidades. Eu não gosto, eu realmente não gosto dessa escolha do Vicão, tá? Aí, a escolha que originalmente era dos Texans, os Texans trocam com os Giants e os Giants pegam seu quarterback. Então, se você vê o saldo final, os Giants estão saindo com Abdul Carter e um quarterback para pensar no futuro. Não é ruim. Não é ruim, é óbvio que não é ruim, né? E aqui, Jackson Dart. Então, nada de Shedeur Sanders. Cara, eu não sei se é ética de trabalho, eu não sei se é marra, eu não sei se é o pai, que é o Deion Sanders, mas os times não quiseram Shedeur Sanders na primeira rodada. Claramente ele vai sair na segunda, não duvido que seja pros Browns, logo de cara, mas ainda assim, meio bizarro pra mim, tá? Então, de Ole Miss, Jackson Dart, um cara que pra mim não é nada espetacular, mas tá longe de ser ruim também. E a última vez que os Giants pegaram o quarterback de Ole Miss, você sabe muito bem o que deu, ele era Eli Manning. Ainda assim, Brian Daboll já deixou claro que o quarterback do futuro é Russell Wilson, tá? Do futuro não, pelo menos do futuro próximo. Essa temporada é Russell Wilson. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Aí veio pra mim a maior loucura. Os Rams, eu acho que os Rams queriam o Jackson Dart. Quando ele saiu, eles fizeram a troca com os Falcons. Mas é porque não tinha como negar. Os Falcons, pra voltar pra primeira rodada, ofereceram uma primeira rodada do ano que vem, cara. Essa primeira rodada pode ser qualquer coisa, mas é uma loucura. Então, o Falcons sair com o Jalen Walker e com o James Pierce, que é o pass rusher de Tennessee que eles pegaram, é excelente. Mas foi tão caro. Tão caro. É bizarro como os Falcons sempre fazem algo assim. Então, foi caro, mas sai com bons jogadores. Os Ravens fazem talvez a minha escolha preferida do draft até aqui, que foi Malachi Starks. Se juntar o safety de Georgia com o safety de o Kyle Hamilton, né? Vai ser incrível de ver. Vai ser realmente incrível de ver. E eu adoro o que eles fizeram. O Lions fez a escolha mais Dan Campbell possível, que era um cara que ninguém imaginava que fosse escolhido agora. Um defensive tackle de Ohio State, que é o Tyleik Williams. Excelente contra o jogo corrido. Tô curioso pra ver como é que vai ser também. Os Commanders podiam fazer diferente, mas protegeram o quarterback, Josh Connerly, um cara de Oregon que eu gosto bastante, e o Jayden Daniels agradece, mesmo já tendo gente por lá. Os Bills vão no cornerback, que era uma necessidade que eles gostam. O Will Johnson caiu extremamente nesse draft, não foi selecionado na primeira rodada. Ele, Shedeur Sanders e Mike Green, pra mim, são os 3 maiores, por problemas de lesão, provavelmente. E o Bills vai de Max Hairston, um cara com uma personalidade incrível, aliás. Com isso, os Eagles sobem e trocam com os Chiefs. Pra mim, claramente, porque eles não aguentavam mais esperar e não acreditavam que podiam pegar Jihad Campbell, mas pegaram. O linebacker de Alabama, que é off-ball, ele não é muito de ir na bola, mas ele é excelente em tudo que ele faz e não é possível que o Howie Roseman continue conseguindo fazer esse tipo de coisa. Por fim, Josh Simmons para os Chiefs. Josh Simmons é espetacular, campeão por Ohio State, mas vem de um ligamento cruzado anterior, e isso preocupa bastante os times, mas não os Chiefs, que agora tem uma proteção bem maior para o Mahomes. Gostou da primeira rodada? Me fala aqui embaixo, maior surpresa, maior decepção, tá bom? E tem muito mais draft vindo por aí. A gente fala sobre tudo isso depois que ele acabar lá no domingo, tá bom? Deixa o gostei, se inscreve. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês, meus amigos. Foi.